Então, pessoal, voltando aqui, a gente estava falando de higienização, falamos das etapas de higienização, falamos de alguns detergentes e sanitizantes. Agora a gente vai falar um pouquinho dos PPHOs, que são os procedimentos padrões de higiene operacional. A gente tem a definição, que a gente já falou aqui no início do nosso conteúdo, dos POPs, que são os procedimentos operacional padrão, que é escrito de uma forma objetiva e que vai estabelecer instruções sequenciais para a realização de operações variadas dentro dos serviços de alimentação. Beleza. Então, quando a gente fala de procedimento padrão de higiene e POP, eles são bem semelhantes, e inclusive se a gente não quiser trabalhar com PPHO, a gente pode. A gente pode descrever tudo como POP. Qual que é o objetivo do PPHO? É uma variação do POP que vai descrever apenas as operações de limpeza e sanitização a serem executadas de uma forma padronizada. Então, às vezes, se a gente fala que é só um PPHO, tem algumas coisas que a gente pode eliminar dentro desse conteúdo. Por exemplo, eu não preciso de falar de qual que é o objetivo, porque eu sei que é como eu vou higienizar um item. Às vezes eu não preciso de falar dependendo do tópico, de uma responsabilidade, porque eu posso usar o mesmo PPHO em várias áreas, então vão ser responsabilidades diferentes, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nesse conteúdo agora. Os PPHOs, eles devem direcionar, como qualquer outro POP, a realizar um processo de higienização com qualidade. Então, nesse procedimento tem que conter qual que é a superfície ou qual que é o equipamento que eu vou higienizar, contemplando sempre que possível imagens, principalmente da desmontagem desse equipamento e alguns pontos que vão merecer uma atenção especial. Então, como que eu desmonto, mas aquele cantinho ali tem um local, por exemplo, que é um cilindro e ali acumula produto. Então, ali é um ponto de inspeção. Então, no conteúdo do PPHO, é muito bom a gente detalhar isso. Nesse procedimento, também deve conter, lembra do POP que precisa de ter materiais? Quais que são os materiais que a gente utiliza no PPHO? São os detergentes e sanitizantes utilizados e as concentrações que a gente vai fazer esse produto químico, qual a concentração que a gente vai aplicar esse produto químico, assim como a temperatura que nós vamos utilizar esse produto químico. Os utensílios utilizados, ou seja, eu vou precisar de uma espátula, eu vou precisar de uma escova. Em alguns locais é muito comum a gente utilizar cores diferentes para utensílios de limpeza, de acordo com o setor ou de acordo com a superfície do produto. Entra em contato com o produto ou não? A superfície de contato do equipamento, desculpa. Essa superfície do equipamento, ela vai entrar em contato com o produto? Então, ali eu utilizo uma cor de sanitizante. Não, é limpeza de piso. Não, piso eu uso a vassoura de tal cor. Então, é muito comum a gente ter cores diferentes para utensílios de limpeza. Então, qual utensílio que eu vou utilizar? Eu descrevo ali no meu PPHO. Tem algum cuidado que eu preciso de tomar ali nessa higienização? Por exemplo, tem alguma bomba que eu tenho que cobrir ela antes de iniciar um processo de higienização porque ela não pode molhar? O painel elétrico eu tenho que limpar de uma forma diferente, proteger ele e depois começar a higienização do equipamento. Uma atenção especial para não fazer higienização de equipamentos ligados, por exemplo, sempre desligar o equipamento. O padrão que eu procuro atingir ali naquele procedimento de higienização, quem é o responsável pela higienização, a frequência, e aí a gente precisa de ter essas informações de quem é o responsável e a frequência, mas a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, que a gente tem essa opção em planos de higienização também, para poder unificar todas essas informações e a gente deixar o PPHO bem enxuto para quem vai utilizar. Afinal de contas, a gente tem muito PPHO nas áreas, porque é um PPHO para cada superfície, um para piso, um para lixeira, por exemplo. Então, isso acaba aumentando o número de documentos disponíveis no ponto de trabalho. O procedimento padrão de higiene operacional, como eu disse, a gente pode agrupar algumas superfícies ou equipamentos, desde que a limpeza desses equipamentos seja muito semelhante e permita que a gente execute, quem vai executar aquela limpeza siga exatamente os mesmos passos
tanto para uma superfície quanto para outra dessas que você agrupou. Ah, Mariana, como assim? Vamos supor que eu tenho uma lixeira para ser higienizada e eu tenho também um suporte de papel toalha, por exemplo. Ah, os dois são plásticos, os dois eu não vou desmontar, eu vou utilizar o mesmo produto para os dois, então eu não tenho nenhuma atenção especial, eu não vou estragar nada. Eu posso unificar os dois e só chamar de utensílios? Ah, limpeza de utensílios para descarte para papel? Eu posso unificar esse PPHO porque a gente vai seguir o mesmo procedimento. Primeiro enxágue, qual sabão que eu vou utilizar, em qual concentração e assim por diante. Mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês daqui a pouco, fornecer isso para vocês, para não ter dúvida. Vamos fazer então um procedimento de um PPHO aqui, um padrão de higiene operacional. Trouxe 2 exemplos para a gente entender a diferença. O primeiro deles é um exemplo simples de um PPHO para, vamos supor, sanitizeiras e saboneteiras. Então, quando a gente bate o olho ali no documento, igual como eu disse para um PPHO, para um POP, desculpa, a gente bate o olho, a gente sabe que isso aqui é para sanitizeiras e saboneteiras e eu tenho que isso é um PPHO. Como é PPHO, é um procedimento de higienização. Então, por exemplo, ao invés de fornecer um documento de 4 páginas, que vai ter objetivo, que vai ter um monte de coisa, eu reduzo isso para 2 páginas e eu vou direto no que interessa, lá no procedimento de higienização. Então, deixa eu abrir aqui o exemplo para a gente ficar junto aqui. Então, eu tenho no cabeçalho, que é um PPHO para sanitizeira e saboneteira. Como que eu vou fazer isso? A frequência vai ser de acordo com o plano de limpeza de cada área. Ah, como assim, Mariana? Eu não tenho que ter a frequência aí? Mas esse plano de limpeza, que a gente vai ver daqui a pouco, vamos supor, eu tenho sanitizeiras e saboneteiras na minha entrada da fábrica, eu tenho isso nos banheiros, eu tenho isso durante o processo de produção, eu tenho pontos de higienização para as mãos dos colaboradores, eu tenho isso no laboratório, por exemplo. Então, eu tenho sanitizeiras em um monte de lugar. Aí eu pergunto, a frequência que eu lavo a sanitizeira, que eu limpo a saboneteira no laboratório, é a mesma frequência que eu vou limpar a saboneteira, por exemplo, na área de fracionamento de carne, por exemplo? Sendo que quem vai lá pegar sabão na área de fracionamento provavelmente vai estar com a mão suja, tem uma carga microbiana maior porque ele está manipulando produto orgânico. Lá já no laboratório, ninguém vai estar com a mão suja, vai higienizar as mãos, mas não vai ter nenhum resíduo que vá ficar na saboneteira. Então, a frequência, ela vai variar de acordo com o plano, porque aí, dessa forma, eu posso usar o mesmo PPHO em várias áreas. Então, aqui, o produto, eu vou usar isso, eu vou usar um detergente alcalino e eu vou usar um desinfetante à base de quaternário de amônio. Aqui está a concentração que eu vou utilizar. Não se baseie nessa concentração para todos os detergentes alcalinos, isso vai variar muito com a marca de detergente que você está utilizando e também com a concentração, lembra que é uma faixa, a gente pode usar como é uma higienização mais simples, às vezes mais próximo do limite inferior da concentração. Ah, se eu vou limpar outra coisa, eu posso aumentar a concentração. Então, não se prendam a esse número, lembra que é só de acordo com as orientações do fabricante. A quantidade, às vezes, aqui, por que eu coloquei esse quadro? Como que é essa concentração expressa em volume, por exemplo? 1%. 1% de quê? Não, eu estou falando que ele vai limpar isso aqui com um balde, o balde dele vai ter 13 litros de água e 130 ml de detergente, por exemplo, tá? E a temperatura que eu vou fazer esse produto, essa solução de detergente vai ser a temperatura ambiente. Então beleza, falei aqui dos meus produtos químicos. Depois eu vou, não sei, explicar como é que eu vou começar a higienização. Então eu tenho que eu vou abrir a saboneteira, que eu vou desmontar alguns pedaços dela, tirar alguns pedaços para higienização. Vou remover toda a sujidade utilizando escova de nylon, depois eu vou aplicar a solução de detergente, que o detergente ali já vai estar na concentração adequada, vou esfregar, vou deixar agir,
vou remover o excesso ali com um pano multiuso, por exemplo, estão fazendo uma limpeza semiúmida. Registrar isso no checklist e, se tiver ok, aplicar o desinfetante. Esse desinfetante ali com auxílio de um pano, por exemplo. Isso pode acontecer. E aí a gente monta essa saboneteira na posição original dela e a gente vai ter um padrão de limpeza de saboneteiras limpas. Então, qual que é o padrão que isso deve seguir? A ação em caso de não conformidade e o histórico de revisão, de elaboração e por aí vai. Então, eu coloquei esse exemplo de saboneteira para vocês, tá bom? Além disso, também um equipamento, trouxe um equipamento qualquer, para vocês verem que é a mesma forma, mas às vezes para equipamento a gente vai precisar de ter algum cuidado a mais para descrever isso para quem está executando o procedimento de higienização. Então, por exemplo, para limpar um ralador, eu posso usar o detergente alcalino clorado tanto num gerador de espuma, por exemplo, quanto num balde. Então, duas situações ali de diluição desse detergente. Vou utilizar o desinfetante de ácido peracético. Eu tenho um primeiro cuidado aqui, que é cobrir todos os motores, bombas, todos os painéis elétricos e tomadas próximo ao equipamento e remover as partes desmontáveis para a higienização. Então, eu introduzi aí quais que são alguns cuidados necessários para esse procedimento de higienização. Depois disso, com uma espátula, aí aqui, por exemplo, o exemplo que eu trouxe para vocês, de qual que é o tipo de utensílio de limpeza que eu vou utilizar. Não, nesse aí é para usar o de cerda azul, ou a espátula, por exemplo. Então, eu vou remover os resíduos, que é aquela primeira etapa de pré-lavagem. E assim a gente vai descrevendo, sempre com foto. Eu vou aplicar a solução de detergente através de um gerador de espuma. Então, aplicando aqui o detergente. Na sequência, vou realizar a esfregação e por aí vai. Várias coisas, com fibra na parte interna, enxaguar com água a baixa pressão, temperatura ambiente e concluindo com a aplicação do desinfetante peracético com auxílio de um borrifador. Então, aqui a gente tem dois exemplos, um para uma limpeza mais genérica, que eu vou poder utilizar em vários pontos da indústria, e outro de um equipamento específico, lembrando que nós temos que detalhar e sempre incluir foto, sempre que necessário, tá bom? Então, tem algumas observações, eu vou disponibilizar esses modelos para vocês e... Desculpa. Esse é um dos modelos de procedimento de higienização. Ele é mais objetivo, como eu disse, é um POP focado na higienização, então a gente acaba resumindo algumas informações que deveriam ter no desenrolar de um POP convencional, tá bom? Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês de PPHOs, é uma derivação aí do POP. A gente continua falando sobre higienização na próxima aula e, por favor, avalie a nossa aula. A gente volta já.